Oi, Fabiano. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, tudo bem. Tudo ótimo. Certo. Então seja bem-vindo. Mais uma live nessa semana de celebração da Justiça Restaurativa. Tivemos duas lives antes do nosso encontro, Fabiano. Muito Eu especiais. acompanhei. Ai, que legal. Bom, vou falar um pouquinho rapidinho de mim, né? Eu sou a Maiara, tenho 27 anos, sou filha da Cléo e do Maurício, moro em Mogi das Cruzes, estou advogada há 3 anos, sou uma curiosa, apaixonada pelo autoconhecimento, por tudo que me provoca o crescimento. E é por isso que eu tô aqui hoje, né? Não encontrava um sentido nas estruturas que eu recebia dentro da faculdade, dentro da sociedade. E fui buscando, buscando, buscando até encontrar algo que fizesse sentido. E vim parar aqui para falar de justiça restaurativa. Né? E nosso convidado hoje é alguém muito especial. E vou passar a palavra para você se apresentar um pouquinho, Fabiano. E vou te pedir, a gente já trouxe algumas vezes, mas vou te pedir para conceituar a justiça restaurativa. Sei que é um desafio, mas vou te pedir para trazer seu olhar. Então, Mayara, obrigado pelo convite. A gente não se conhecia até semana retrasada, né? E por meio de um colega nosso em comum, a gente acabou se aproximando e esse convite é muito importante porque não tem como a gente recusar falar sobre cultura de paz e justiça restaurativa. Então, eu sou o Fabiano Odoni, sou advogado há 20 anos, sou professor universitário, escrevi alguns livros na temática do direito penal, direito sistêmico, justiça restaurativa e me considero alguém que está sempre buscando dar um sentido mais humanizante para o direito. Então, essa tua fala de que está se encontrando, né, que está observando um novo direito, isso é muito comum nesse movimento que vem há uns 4, 5 anos. Então, eu tenho percebido que muitos colegas que estavam saindo da profissão estão retornando para a profissão com uma ideia mais romântica agora e mais apaixonada para fazer realmente aquilo que se dedicam e que gostam, né? Então, e falar sobre justiça restaurativa, o primeiro questionamento teu já é um questionamento quase que impossível, né? Porque eu acho que a justiça restaurativa está em constante construção. Nós não temos um conceito fechado. E, e a ideia de quem trabalha com o sistêmico é justamente isso, é você não conceituar. Porque quando a gente conceitua, a gente fecha isso dentro de um conceito. E aí você limita a percepção daquilo. Então a justiça restaurativa ela pode ser uma filosofia de vida, né? E aí eu posso trazer isso para a minha vida e implementar isso no meu dia a dia, na minha profissão. Ela pode ser apenas um instrumento de práticas circulares para solucionar conflitos, então ela pode ser muita coisa. E o ideal é que a gente não conceitue ela. Mas, claro, ela tem algumas características, né? Talvez seja isso. Essas características são importantes de serem observadas, né, Mayara? Porque a característica da justiça restaurativa é ser uma justiça sistêmica. A base da justiça restaurativa é uma justiça sistêmica. E a justiça sistêmica, ela não que ela se contraponha, porque a justiça sistêmica não exclui nada, mas ela é justamente um novo olhar para a justiça tradicional que a gente tem. Então, a base da justiça restaurativa é a postura sistêmica. Uma outra característica, né, da justiça restaurativa é um modelo dialógico, é um modelo de diálogo. Isso é diferente
de outros métodos de soluções de conflitos tradicionais. Então, ela é dialógica. E uma terceira característica que eu verifico seria a horizontalidade. Porque a justiça restaurativa ela trabalha com a ausência de hierarquias, que é tão comum dentro do judiciário, dentro de qualquer instituição, né? Nós temos as hierarquias, os lugares, e a justiça restaurativa ela não tem hierarquia, ela é horizontal. Quando eu trabalho em um formato circular, todos estão no mesmo nível, todos estão sendo aquilo que todos são, que é a condição humana. Então essa é a beleza da justiça restaurativa, porque ela vai desnudar todas as nossas personalidades e todos os nossos comportamentos. Obrigada, Fabiana. Seria isso mais ou menos, mas tem muita coisa, né? A gente pode sempre ir construindo, né? Eu acho importante trazer, porque assim, as pessoas perguntam, né? O que é justiça restaurativa? E aí é desafiador trazer um conceito, porque é algo que está vivo e se o foco, o centro é humano, são as relações, é sempre mutável e sempre diferente, né? Então, mas é interessante trazer, porque as pessoas perguntam, e aí a gente entra nesse desafio, como é que a gente explica, como é que a gente traz o que é, né? Mas então, a pergunta, essa necessidade de resposta é justamente nesse modelo cartesiano que a gente vive na sociedade. As pessoas precisam ter algo palpável. E muitas coisas nós não temos como definir, enquadrar e limitar. E aí fica mais difícil para as pessoas conseguirem compreender isso. Mas é um processo lento, é um processo que demanda, eu acho que agora vem ao encontro do nosso título de hoje, né? A transição cultural. Como você me perguntou um conceito de justiça restaurativa, eu vou tomar a liberdade de talvez falar um pouquinho sobre o que é cultura, né? A gente está falando de transição cultural, mas a cultura ela tem várias ramificações, né? Eu posso entender o termo cultura como sendo algo que se cultiva, algo que se cria, que se cuida, então o cultivo no manejo, né? Mas eu posso entender a cultura também como sendo algo relacionado com o racional, com o intelecto, e aí a gente adjetiva, né? Olha, como essa pessoa é culta, como essa pessoa é inteligente, como essa pessoa tem um nível de conhecimento. Então isso é o racional. E nós temos talvez uma outra percepção de cultura que tem relação com os povos, com um povo, com uma nação, que está relacionado com as suas crenças, os seus costumes, que está relacionado com a questão de comida, de dança, né? A gente está saindo agora de um jogo da seleção, onde, para nós, isso é cultural, o país parar, né? Nós temos outros países que essa cultura não faz parte para eles. Então, isso é cultural para nós. Então, nós temos a cultura, eu acho que nessa visão mais ampla, como sendo tradições. Tradições de povos, tradições de determinadas comunidades e assim por diante. Então, quando a gente traz o termo transição cultural, é importante a gente situar transição de que tipo de cultura, né? Do que a gente está falando. E aí a gente vai falar da justiça restaurativa e a cultura de paz. E aí a cultura de paz já nos traz uma outra ideia. Que tipo de cultura de paz? Qual é o sentido de cultura de paz? É um sentido de cultura de cultivar a paz? Ou é um sentido de cultura de tradição de povos? Tu entende como a gente precisa analisar isso? Porque isso é importante, né? Para eu entender aonde eu estou. E eu vejo que a justiça restaurativa, ela tem sim a função de cultivar a paz, né? A cultura de paz. Então a cultura de paz ela tem dois sentidos. No primeiro momento, esse cultivo no sentido de você cultivar,
Então vamos cultivar a paz, e isso é um hábito, a gente precisa ter isso como um hábito, porque não é tradicional isso, né? A gente é beligerante, a gente é litigioso, a gente é agressivo, mas nós temos também uma outra ideia da cultura de paz como sendo algo que já está implementado numa tradição de um povo. E isso nós não temos, né? O nosso povo não tem uma cultura de paz. O nosso judiciário não tem uma cultura de paz. Então veja como é desafiador você trabalhar com a justiça restaurativa dentro de uma sociedade onde culturalmente a paz não é algo tradicional, não é uma tradição cultural. E para você estabelecer um critério cultural, ou seja, para você estabelecer algo como sendo uma cultura e tradição de um povo, isso demanda muito tempo, Mayara. Isso demanda muito tempo. E nós estamos, no Brasil pelo menos, de forma mais incisiva, talvez uns 10 anos falando de justiça restaurativa. O que não é nada, né? É uma vírgula no espaço e no tempo. Então, nós temos um caminho muito longo ainda. Quando eu levo isso para dentro da sala de aula, para conversar com os alunos, logo nos seus primeiros períodos, muitos ainda não se interessam por isso, porque ainda tem uma percepção do direito como sendo um direito litigioso. Né? Mas isso é uma característica que vem a partir da tradição de litígio de cada um deles, e de nós também. Então a gente busca, né, espelhar-se em uma sociedade a partir daquilo que nós trazemos de nossa herança cultural. Sim. É ótimo você trazer. Quando você falou do cartesiano, eu já ia puxar esse gancho da transição, então te agradeço por já adiantar. Né? Na nossa última conversa com a Bel, na última live, a gente frisou bastante a questão da autonomia, do protagonismo, né? Então, eu queria trazer assim, que autonomia é essa capacidade de tomar decisão, né, e de lidar com as consequências dela. E aí, olhando para essas transições, né, que são muitos paradigmas que estão sendo atualizados, se é que eu posso dizer assim. Como é que você vê essa questão da autonomia, do protagonismo, para essa construção de cultura de paz, dentro do judiciário e também fora dele? Quando eu estabeleço uma relação restaurativa, Mayara, eu parto de um tripé. São 3 verdades, né? Não verdades no termo de que isso é o que é, mas 3 condições para eu ter um encontro restaurativo. A primeira condição é a voluntariedade. Então, isso precisa existir de ambas as partes, né, de todas as partes. Então, a voluntariedade do encontro. Um segundo requisito seria a reparação do dano. Isso é uma condição da restauração, né? Muitas pessoas não entendem ou acham que a restauração é passar a mão na cabeça, enfim, mas a restauração também é a reparação do dano. Ou seja, quais são as necessidades, né, do autor do fato, de todos os envolvidos. E o terceiro, e aí vem ao encontro do que você está dizendo, é a autorresponsabilidade. Porque se não tiver a autorresponsabilidade, você não consegue assumir um compromisso de fazer mudanças e fazer as reparações. Então, esse é o maior desafio que eu vejo dentro da justiça restaurativa. Por quê? Porque as pessoas não assumem os seus atos. Nós não temos a responsabilidade como uma regra na nossa condição cultural. E isso se deve por inúmeros fatores, Mayara. E um deles, eu vejo que é uma necessidade de se buscar em um terceiro a resposta para problemas que são meus. E isso é uma condição de crianças emocionais. Ou seja, são adultos emocionalmente infantilizados, que não conseguem responsabilizar-se por suas ações no mundo, e aí vem um olhar sistêmico, ou seja, muitos não sabem
qual é o seu lugar no mundo, não sabem qual é o seu papel dentro da sociedade, o seu papel dentro da família, então qual é o seu lugar ali, e por não saber o seu lugar, não conseguem assumir as suas responsabilidades. E a partir disso, é absolutamente dificultoso você trabalhar a restauração, porque as pessoas não se autorresponsabilizam. E a justiça restaurativa é a responsabilidade assumida, consciente, para poder fazer diferente. Sim. E aí a gente toca bastante no autoconhecimento, né? Sim. Que aí ele é necessário para chegar nesse lugar de autorresponsabilidade, né? Por isso que não é para todos. A justiça restaurativa não é um movimento para todos. A justiça restaurativa é um movimento para alguns que estão prontos para isso. Por isso que ela tem um andar mais lento. Ela tem um andar mais demorado. Porque é algo que precisa ser construído, né? A justiça restaurativa, ela vai levar ao pé da letra aquilo que o Vará falou, que a mediação, em um processo de mediação, em um movimento de mediação, seja ele judicial ou extrajudicial, né? A mediação é sempre do amor e da dor. Ou seja, a gente acha que a mediação é do acordo, a mediação é da separação, do patrimônio. Não. A mediação, segundo o Vará, é do amor e da dor. Ou seja, atrás de um conflito existe amores e dores. E é isso que precisa ser mediado. Só que isso não aparece, porque isso está escondido. Isso não vai aparecer, a não ser que você tenha um movimento humanizado com facilitadores que consigam fazer esses sujeitos olharem para as suas dores. Você tem o conhecimento sistêmico, você sabe que por trás de uma separação, de uma alienação parental, de uma disputa de guarda, tem muitas dores e muitos amores ali. Tem muitas questões que não foram olhadas. E a questão e a ponta do iceberg ali é o que menos interessa. Né? A questão patrimonial não é o problema. O problema são as dores e os amores. E Mafezoli também vai trazer isso. Ele diz que o conflito, ele transpassa pelo afeto e pelo desafeto. Então veja como eles falam a mesma coisa. Né? O conflito está relacionado com o afeto, ou seja, o gostar, e o desafeto, o não gostar. Aquilo que me aproxima e aquilo que me afasta. Então isso, de certa forma, também tem uma similaridade com a questão do amor e da dor. Né? Porque muitas vezes a dor é um amor não olhado. E assim por diante. Então veja que o judiciário, ele é chamado para olhar para o conflito a partir de uma posição que ele não sabe ainda, que é a partir da humanização, que é a partir dos sujeitos, é a partir das relações. E o judiciário, quando eu falo judiciário, são os seus atores, né? Os seus sujeitos processuais, promotores, juízes, na sua maioria, não tem formação para isso. Eles têm uma formação dogmática, mas não uma formação humanista. Então, essa é a grande dificuldade de você fazer com que a justiça restaurativa tenha um boom dentro do judiciário. O que a gente vê são movimentos, claro que o CNJ faz um movimento interessante no Brasil todo, mas são algumas comarcas que conseguem realmente, né, alguns municípios que conseguem realmente implementar isso. Por quê? Porque os sujeitos que estão ali estão de alguma forma mais familiarizados com isso, ou seja, isso faz sentido para eles. E quando faz sentido para eles, a coisa anda. Né? Então acho que mais ou menos por aí a dificuldade de implementação da justiça restaurativa. Esse desafio, como é que a gente dialoga com esses opostos, né? E aí olhando para isso, olhando para todas essas transições, né? A gente que se coloca nesse lugar de ação,
né, de ação, de desejo de transformação, a partir desse autoconhecimento, desse lugar de autorresponsabilidade. O que você vê, assim, como a gente pode transitar nesses opostos, né, para disseminar isso de uma forma que não afaste ainda mais, né? Porque aí vem essa questão que você trouxe até no começo, né? Esse olhar romantizado, apaixonado, né? Como é que a gente traz isso para um lugar de maturidade e consiga disseminar isso entre tantos opostos, sem que a gente afaste? Eu penso que devemos respeitar aqueles que vieram antes. Então, é um movimento restaurativo e sistêmico, é um movimento que precisa ter um cuidado com aquilo que já está posto. E eu percebi, eu senti que alguns movimentos sistêmicos dentro do judiciário foram muito atribulados, foram muito pé na porta, e eu sinto que algumas portas se fecharam para isso. Tá? Algumas críticas muito bem-vindas e corretas, necessárias, mas é pela forma como foi trazido, como se fosse a solução para tudo. E não é. E como eu falei, isso é um movimento para poucos. Não são todos que estão disponíveis para isso. Até porque o litígio ainda é importante para muita gente. Eu preciso do litígio ainda para muita gente. Então, o primeiro olhar é respeitar o momento. Isso existe, isso já está aí. O CNJ é uma instituição hierarquicamente muito forte. Então, ele já implementou no judiciário brasileiro a justiça restaurativa. Agora é o tempo de se maturar essa ideia. Porque isso não pode ser imposto. Até porque nós não temos facilitadores treinados para fazer a restauração. Nós não temos. Nós temos poucos facilitadores que sabem aplicar a justiça restaurativa, que sabem fazer um círculo restaurativo. Então isso é um momento ainda de plantio, que talvez a gente vai colher isso, Mayara, daqui a 10, 15, 20 anos. Talvez a gente não esteja mais laborando no judiciário quando isso for uma realidade presente. Então, é entender o seu tempo. O momento agora é um momento de plantio, é um momento de cultivar. Agora vem o sentido da cultura de paz, é cultivar isso, para que esse cultivo se torne uma cultura no sentido de tradição, porque ainda não é uma tradição, é muito fora, Estamos à margem, ou seja, é um movimento marginal, ou seja, está à margem da regra, é uma exceção. Então, eu vejo que é um momento de entender qual é o nosso lugar. E o nosso lugar é justamente levar isso para aqueles que querem ouvir. E aí é uma dificuldade da inovação, porque nós precisamos saber quem quer ouvir falar disso e quem quer conhecer isso. E eu penso que o papel principal não está no judiciário. O judiciário ele possibilita essa abertura, mas o papel fundamental está na comunidade. Eu vejo a justiça restaurativa como um instrumento da comunidade. Tanto que a minha tese de doutorado, que é a Justiça Restaurativa Diferenciada e Integral, vai trabalhar justamente com o sentido da restauração comunitária, processual e executória, que é na execução penal. Ou seja, são 3 momentos, e cada momento da intervenção restaurativa, ela tem uma característica, uma natureza. E a natureza comunitária é uma natureza preventiva para todos os conflitos, principalmente no seu nascedouro, para evitar que isso chegue. Então eu preciso trabalhar onde? Em escolas, preciso trabalhar em organizações da sociedade civil. Eu leciono numa pós de psicologia transpessoal e a disciplina que eu leciono é Círculo Restaurativo Sistêmico e a Transpessoalidade. São pessoas que não têm nenhum vínculo com o judiciário. E eles aprendem os valores da restauração e aprendem a fazer círculos,
E essas pessoas, esses alunos, estão levando para os seus grupos comunitários, estão facilitando os círculos nos seus grupos comunitários. Então, olha que movimento forte que vai ser esse, porque nós estamos trabalhando com a base. E você tem alunos nessa pós que são professores, são psicólogos, são pessoas que trabalham lá na base, com jovens, né? Trabalham com mulheres, trabalham com vários atores que não chegam no judiciário. E nós não precisamos que eles cheguem no judiciário para olhar a justiça restaurativa, nós precisamos que a justiça restaurativa vá até eles, e não que eles venham para o judiciário. Então, eu vejo a justiça restaurativa como sendo uma ferramenta, né, um caminho que deve estar na comunidade. Eu acho que esse é o papel fundamental. É o caminho que eu vejo mais, que mais assim, me enche os olhos, assim, eu vejo que é por ali. E o judiciário, claro, quando chegou lá, o judiciário precisa também ter essa possibilidade de apresentar essa outra proposta para quem deseja. Mas que não seja principalmente o judiciário, mas a comunidade. E aí nós temos muito campo para isso. Perfeito, Fabiano, perfeito. A gente está se encaminhando para o final aqui, você tem um compromisso daqui a pouquinho, né? Mas eu quero ressaltar isso que você trouxe, que eu acho que é extremamente importante desatrelar do judiciário, né? Olhar para as pessoas, olhar para as relações, e a comunidade é uma terra muito fértil, né? Que muitas algumas mais ancestrais, né, já praticam isso e funciona bem, a gente vê resultados fantásticos, né? Se você quiser trazer também um pouco sobre isso, mas assim, quero trazer essa consciência, esse chamado para as pessoas, né, de que coloquem o ser humano no centro, as relações no centro, né? Porque a justiça restaurativa, ela não vai ser uma transição apenas no judiciário, né? É uma nova forma de ser e estar, de se relacionar, né? Então eu te agradeço por trazer isso, acho que é muito importante. A justiça restaurativa no judiciário, eu vejo, e é um perigo, Mayara, é um perigo muito grande, de que ela vira um produto que seja consumido. E a justiça restaurativa não é um produto. Tipo assim, isso é uma técnica, então nós vamos consumir isso e vamos reduzir o processo. Isso não é justiça restaurativa. Ela não é um produto a ser consumido. E aí, trazendo uma frase da Hannah Arendt, ela diz que a cultura ela dura por séculos. Ou seja, a cultura não se consome. Então, se eu quiser ter a justiça restaurativa como uma forma de cultura de um povo, ela não pode ser olhada como um método, mas como uma filosofia. Porque a cultura dura para sempre, a cultura não é consumida. Né? Um quadro que é pintado há 200 anos atrás, ele até hoje é um quadro. Não tem como tu consumir isso. Porque a expressão que ele traz é algo que transcende séculos. E essa é a ideia da justiça restaurativa, que vem de povos originários. Né? A tradição da JL é de povos originários, não com essa nomenclatura, mas com a nomenclatura, com a ideia do diálogo e do movimento circular. Isso é originado nos povos tradicionais nossos. Nossos não, americanos, né? Então, nós estamos apenas voltando o nosso olhar para algo que sempre existiu e que não é algo da nossa cultura, mas que é algo da cultura deles. Então a gente está fazendo o quê? Tentando ter uma transição cultural, que é justamente trazer algo que é deles, né, para a nossa cultura de uma sociedade civilizada, entre aspas, moderna e extremamente consumista. E esse é o cuidado. Não podemos deixar a justiça restaurativa se tornar um produto a ser consumido. Porque aí ela vai perder a sua magia e a sua força. Muito legal, Fabiana. Acho que é isso, né? O
o olhar, o foco tem que estar nessa harmonia, né? A gente harmonizar as relações, né? A partir da nossa relação conosco e expandindo cada vez mais isso, né? Te agradeço muito, Fabiano, pelo seu sim tão espontâneo e generoso, né? Como você disse, foi uma pessoa que nos conectou e sinto muito da energia dessa pessoa em você também, essa calma, essa clareza na fala, é muito bom. E agradeço muito, acho que você trouxe aqui muitas coisas importantes que precisam ser observadas e algumas coisas também para a gente começar a desmanchar algumas ideias, alguns preceitos que vêm, né, com isso. E é um desafio, como a Márcia trouxe aqui também, um desafio gigante, né? A gente fala de paz, geralmente, ainda mais eu, com a minha idade, é muito desafiador falar, porque a gente já é descredibilizada pela idade. Aí falar de paz, nossa, é um desafio gigante mesmo. Mas eu acho que quando a gente vive isso e realmente acredita no que está fazendo, né, não há o que nos pare. E que bom poder unir forças, né, nesse cultivo. Muito obrigada, Fabiano. Se você quiser trazer mais algo para a gente encerrar. E espero que essa conexão aí perdure e se expanda cada vez mais. Claro, eu agradeço por ter vindo até mim, porque eu não te conhecia, e que a gente possa estabelecer outros diálogos, porque é extremamente necessário a gente falar sobre isso. E veja que a gente fala da mesma coisa, né? A gente tem a mesma ideia, mas ainda a gente não se conecta. A gente precisa se conectar com mais pessoas que têm essa visão para a gente ampliar essa rede, né? Porque a justiça restaurativa trabalha em rede. Ninguém trabalha de forma isolada. O movimento restaurativo é um movimento sistêmico e o movimento sistêmico é um movimento de rede, é um movimento de conexões, é um movimento de construção, né? E aí eu me vejo dentro do judiciário não como um operador jurídico, né? Eu me vejo como um construtor jurídico. E qualquer um pode ser um construtor, mas não um construtor de teses, não. Um construtor de espaços para as soluções de conflitos. Eu posso construir espaços como advogado, como promotor, como juiz. Eu posso construir momentos de pacificação de conflitos. Porque o conflito sempre vai existir, né? Ele é necessário. Agora, como lidar com isso? E nós somos agentes que podemos fazer algo diferente, né? Construir um direito novo e não apenas operar o direito posto. É tão pequeno ser um operador, né? É como se fosse um ser mecânico que apenas faz aquilo repetidamente, né? E aí vem a ideia do Chaplin, né? Aquele filme que o Chaplin traz. Mas vamos construir um direito, e todo mundo pode fazer isso. Esse é o convite, né? A partir das habilidades de cada um, porque todos têm habilidades que podem ser conectadas, porque são culturas diferentes, são ideias diferentes. Então, isso é o que precisa, são essas experiências serem trazidas à tona. Que a minha experiência de vida é diferente da tua, mas a gente pode conectar isso, né? Eu acho que é por aí. Obrigado pelo convite. É fantástico isso que você trouxe. Eu vou até pegar a fala aqui de novo para trazer como isso é importante, né? Validar e valorizar e potencializar as diferenças, né? Porque o conflito nasce das diferenças, né? Quando não tem diferença, você tem arbítrio. E onde você não tem diferença, você não tem vida. A vida pressupõe pensar diferente. E pensar diferente pressupõe ter conflito. A questão é como lidar com o diferente. Nós não sabemos lidar com o diferente. Então essa é a questão. Precisamos aprender a lidar com o diferente. Esse é o grande desafio.
Muito obrigada, Fabiano. Saio feliz e saio aí colocando, trazendo esse convite para as pessoas que passaram por aqui, que vão assistir depois, né? Que se faz sentido, se conecta para a gente expandir essa rede. Eu acho que nesse momento de cultivo é talvez um dos objetivos, né? E, e assim a gente pode fazer essa construção. Então, agradeço, Fabiano. Espero que a gente possa repetir. Obrigada também àquele que nos conectou. Falaremos com ele amanhã, numa live bem especial, para falar da importância dessas conexões, né? Então, até amanhã. Muito obrigada, Fabiano. Um grande abraço. Obrigadão. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.